Saudações, muita paz a todos, sejam bem-vindos à nossa aula do curso do Oeste da Casa Espírita Nosso Lar. Antes de dar início propriamente ao estudo, vamos fazer uma leitura para que possamos nos ambientar, nos harmonizar. E a leitura de hoje vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada O Companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia de Jesus, que ele já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Orientados por essa mensagem, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Jesus Cristo, nosso mentor, nosso mestre, nosso guia, espíritos bons e espíritos de luz que nos auxiliam. Neste momento iremos realizar o nosso estudo da doutrina espírita e rogamos a assistência das esferas superiores para que nos intuam ensinamentos de que tanto necessitamos, nos inspirem para que possamos orientar nossa vida conforme as informações que receberemos e nos fortaleçam para que, nos momentos de fraqueza, nos lembremos dos ensinamentos aprendidos. Que assim seja. Vamos então à nossa aula, onde hoje estudaremos o módulo 10, Lei de Liberdade, roteiro 4, o princípio de ação e reação. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, traz o Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal da Vida Futura, ele elenca uma série de princípios que são os norteadores da existência corporal, da existência espiritual. E um desses princípios que ele traz é esse, que é o número 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um único só bom movimento da alma que se perca. O que ele nos apresenta aí é exatamente a síntese do princípio da ação e reação que está ligado à lei de liberdade. Ele nos apresenta que tanto o bem como o mal são fatores que vão repercutir na existência do espírito, seja enquanto encarnado na matéria, seja quando desencarnado, que é a vida
essencial do espírito. E, portanto, falar de lei de liberdade é também conhecer o princípio da ação e reação. A lei de ação e reação, o princípio de causa e efeito, está relacionada à lei de liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade divinas. O que podemos então compreender é que, se temos a liberdade, também devemos suportar as consequências dessa liberdade, suportar as consequências de nossas escolhas. Deus não nos impõe nenhuma escolha, mas também não nos retira o dever de arcar com as consequências de nossas escolhas. Os atos praticados contra a lei de liberdade, própria ou alheia, nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim resumida. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 872. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido, cabe à educação combater essas más tendências. Então, vejam, primeiro, ninguém é predestinado ou destinado a fazer o mal. O mal é consequência da inferioridade ainda do espírito encarnado e do desencarnado também. Fazer o mal é uma opção e Deus nos concede, através da liberdade, o livre-arbítrio. Ou seja, a possibilidade de fazermos, né, aquilo que desejamos. Mas, junto com o livre-arbítrio, existe o princípio da ação e reação. Temos a liberdade de escolher aquilo que queremos fazer. Entretanto, aquilo que fazemos vai gerar consequências e nós seremos responsabilizados, ou melhor dizendo, teremos que arcar com essas consequências. Então, ninguém nasce fadado a cometer crimes, ninguém nasce com a programação espiritual de praticar atos contra o próximo. São escolhas que o espírito encarnado faz. Entretanto, deverá ele suportar as consequências dessa escolha através da causa e efeito, ou ação e reação, do princípio de ação e reação. Por isso que temos o livre-arbítrio. Então, lá no plano espiritual, nós escolhemos o modo em que reencarnaremos. Escolhemos as provas que deveremos enfrentar, as expiações que deveremos resgatar. Mas, também como encarnado, eu continuo com o meu livre-arbítrio, continuo utilizando o princípio da liberdade. E com isso, eu também posso escolher não cometer erros, os mesmos erros do passado, de outras existências, ou ceder novamente, ou ceder aos contextos e escolher o caminho equivocado. É uma livre escolha que temos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. O homem possui o suficiente livre-arbítrio para tomar decisões, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Nos explica aqui o material de estudo que, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio e não tivéssemos a lei de causa e efeito, o homem não teria culpa por praticar o mal, porque ele estaria agindo de acordo com alguma programação, entre aspas.
mas em razão do livre-arbítrio, temos a possibilidade de resistir ao mal, ou então nos equivocar. Porque, veja, nós devemos atentar que a essência do espírito é praticar o bem. Nós temos que evoluir e praticar o bem. O que acontece é que somos levados a praticar o mal pela nossa inferioridade e pela inferioridade daqueles que nos cercam. Por isso que nós acabamos de ler no slide anterior que muitas vezes o homem é colocado numa condição em que ele precisará resistir àquele contexto daqueles que o cercam. E esse resistir, no sentido de não praticar o mal, não seguir o comportamento daqueles que se comprazem com o mal, é uma prova, uma demonstração de que ele adquiriu uma capacidade de se esmerar na prática do bem. A justiça e bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Vejam aqui que a explicação que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo é de que, se Deus é soberanamente justo e bom, então ele não pode se comprazer, ou melhor, ele não pode determinar a prática do mal. O que ele quer é a prática do bem. O que ele quer é que o espírito se purifique. Se ele tem esse pendor, e ele é todo o bem, soberanamente justo e bom, então toda a bondade repousa em Deus. Se ele é toda a bondade, ele consegue, dada a sua extrema bondade, compreender a imperfeição de suas criaturas. E por compreender a imperfeição de suas criaturas e amá-las tanto, deseja ele profundamente que suas criaturas se aperfeiçoem. Qual a melhor forma de se aperfeiçoar? Aprender a corrigir com os erros que cometeu. Cada erro cometido é necessário uma correção. E veja, se todo o mal que nós fazemos precisamos corrigir, é preciso lembrar também que todo o bem que fazemos demonstra nosso esforço na tentativa de melhoramento, na tentativa de evolução. Por isso que Kardec conclui, se toda causa tem um efeito, tem uma causa e tem um efeito. Se eu estou olhando apenas para o efeito agora, é preciso que eu tente compreender qual foi a causa desse efeito. E a causa de todo o efeito que temos de problemas, dificuldades, está exclusivamente nas nossas ações. Só que muitas desses efeitos que hoje experimentamos têm uma causa não nessa existência, mas em existências remotas. A expiação. O que é a expiação, então? Ela é a manifestação da lei de causa e efeito, em decorrência de faltas anteriormente cometidas. Dessa forma, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. Então, como acabamos de conversar, tudo aquilo que eu faço gera uma consequência. Então, toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. Quando eu cometo determinados equívocos, eu preciso corrigi-los. E a expiação é justamente a correção de um erro cometido.
Quando eu cometo esse erro, em algum momento eu vou expiar essa falta. Quando eu atento contra as leis divinas, em algum momento eu vou ter que reequilibrar aquilo que eu desequilibrei. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é justamente uma lei que faz com que haja equilíbrio. Está relacionada à lei de liberdade. Eu tenho a liberdade para agir. Quando eu tomo uma atitude, eu preciso reequilibrar. Se eu ajo para o mal, ou seja, eu estou fazendo a balança desequilibrar, eu preciso praticar um bem para que essa balança volte ao equilíbrio. Se eu pratico o bem, obviamente não preciso mais fazer nada, porque o bem ele purifica, então eu já vou estar me elevando naturalmente. Mas se eu me rebaixo, eu preciso praticar o bem para reequilibrar. Então a expiação é esse aprendizado necessário para que você reequilibre o seu espírito naquilo que ele se desajustou. O fato de haver uma relação de causalidade nos problemas, doenças e dores que enfrentamos, que são consequências de nossas ações, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Muitos males que nos afligem têm origem em nosso comportamento na vida atual. E há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes do mau uso, isto é, usamos mal o corpo e lhe provocamos estragos. Isso acontece particularmente com os vícios e indisciplinas que geram graves problemas de saúde. Kardec ele nos fala que essas causas elas podem ser remotas, então tem um efeito. Esse efeito pode ser de uma causa remota. Quando é de uma causa remota é porque vem de outras encarnações. Ou de uma causa próxima. E essa causa próxima se refere a algo que aconteceu nessa própria encarnação. O que Richard Simonetti nos explica aqui é que determinadas doenças, problemas de saúde, eles têm uma causa remota em muitos casos. Quando? Naquelas doenças congênitas, ou seja, que a criança já nasce com a doença. Algumas deformidades, isso são causas remotas. O efeito é agora nessa encarnação, mas a causa ela vem de encarnações anteriores. Mas há outros efeitos que são consequências de ações que tomamos nessa existência. Se eu gosto de fumar e sei que fumar faz mal à saúde, causa câncer, eu não posso depois de anos fumando, eu não posso depois achar que isso é uma expiação, alguma doença que sobrevém, um câncer de laringe, um câncer de esôfago, um câncer de pulmão. Eu não posso entender que isso seja um efeito de uma causa de vida remota. O efeito é a causa é dessa vida mesmo, porque você fez a escolha equivocada de fumar. Se eu sei que eu tenho que regular minha alimentação, me alimentar adequadamente, e não sou disciplinado com minha alimentação, depois venho experimentar uma obesidade, venho a ter problemas de dislipidemia e, com isso, sofrer doenças cardiológicas, essa doença cardiológica é gerada pelo meu sedentarismo, pela minha péssima alimentação. Então, eu não posso imaginar que isso seja uma expiação de vida passada. Não, fui eu que não soube cuidar do meu corpo físico. E é isso que Richard Simonetti está chamando a atenção. Muitas vezes, nós somos invigilantes nessa existência, com nossa saúde, com hábitos saudáveis, com um hábito também espiritual saudável, ou seja, eu preciso ter minha conexão com Deus, preciso ter minha relação com Deus. Agora, se eu não faço nada disso, depois eu vou ter as consequências, porque eu vou estar sendo invigilante. Eu estou deixando de cuidar do corpo físico que Deus me concedeu e a matéria, ela degrada. Se eu não cuido da matéria, ela vai degradar. Se eu trato mal a matéria, ela vai degradar. É igual, por exemplo, eu tenho um carro. Se eu tenho um carro e eu não troco o óleo do carro, eu não cuido de zelar pelo amortecedor dele, pela suspensão, eu vou andando nas ruas esburacadas, vou andando em alta velocidade,
Isso tudo vai fazer o quê? Esse carro, que tinha uma vida útil, por exemplo, de 10 anos, ele não vai ter uma vida útil de 10 anos, ele vai ter uma vida útil de 5 anos. Com pouco tempo, ele vai precisar estar passando constantemente por revisões, por mecânico, para corrigir problemas. Por que isso aconteceu? O carro é ruim? Não, eu escolhi utilizar mal aquele equipamento, aquele veículo. Eu utilizei ele de maneira desordenada, não observei as orientações do manual de troca de óleo, de manutenção obrigatória. Então, o veículo se torna, ele vai sofrer muito mais e com isso ele vai ter um desempenho com o tempo cada vez pior. A mesma coisa é o nosso corpo físico. Nosso corpo físico cada vez mais vai degradando com nossas escolhas. Duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promano de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Foi o que eu acabei de explicar. Em alguns efeitos são experimentados nessa jornada, nessa encarnação, são consequência de causas pretéritas, causas de ações que tomamos equivocadas em outras encarnações. Outras são consequências de ações dessa própria encarnação. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem da questão do fatalismo, né? Ou do determinismo, que tudo estava escrito, que seria daquela forma porque já estava programado, mas não. Nossas ações geram sempre consequências. É uma lei física. Terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação de mesma direção, porém de sentidos contrários. E isso vale para a vida espiritual. Quando tomamos ações que são boas ou que são más, elas vão gerar consequências, boas ou más. Se forem boas, nós também sentiremos os efeitos dessa ação, porque nosso espírito se elevará, né? Se tornará cada vez mais puro. Mas se forem más, também suportaremos os efeitos dessas ações. Então não há sorte nem azar. O que há são escolhas que fizemos que foram equivocadas e essas escolhas resultam em situações que nos obrigarão a corrigir aquilo que nós um dia erramos. A quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. É a frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec explica essa questão da lei de causa e efeito. Então, mais uma vez, nós acabamos de falar sobre isso, o homem ele suporta as consequências de suas ações. Nem há um Deus vingativo e punitivo, muito menos há sorte ou azar. O que há são consequências de condutas que tomamos ou nessa existência ou em existência pretérita. O entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto. É a conta a pagar. Mas há outro aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Se é verdade que temos a lei de causa e efeito e que sempre temos que corrigir, reequilibrar aquilo que nós nos equivocamos em determinado momento, também é verdade que todo bem que nós fazemos
ele funciona como um mecanismo de correção. Então, o mal que eu fiz em 2, 3 encarnações atrás pode ser remediado com uma ação bondosa que eu faça nessa. Não necessariamente todo mal tem que ser recompensado na mesma moeda, senão estaríamos aí diante da lei de Talião, né? Do dente por dente, olho por olho, e não é isso. Deus não é um julgador duro, muito pelo contrário, ele é soberanamente justo e bom. Então, se em determinado momento eu me equivoquei e hoje eu me esforço na prática do bem, eu venho enxugando lágrimas de outras pessoas, eu venho aliviando dores de outras pessoas, aquele meu equívoco de 3, 4 encarnações, ele vai sendo reajustado, reajustado através da prática, do esforço na prática do bem. É isso que ele está explicando. Não quer dizer que eu não vou precisar mais corrigir aquilo, eu vou. Mas só que essa minha correção, ela vai se atenuar de acordo com o meu melhoramento. Quanto mais eu estou praticando bem, mais eu estou atenuando os equívocos que eu pratiquei nas outras encarnações. A lei de causa e efeito, segundo o entendimento espírita, refere tanto à manifestação da justiça, bondade e misericórdia divinas, quanto à necessidade evolutiva do ser humano de reparar erros cometidos, decorrente das infrações cometidas contra a lei de liberdade. Então, a lei de causa e efeito, portanto, é manifestação da lei de justiça, amor e caridade, da justiça divina. E também é necessidade evolutiva, porque se eu sempre estou errando e eu não me corrijo, eu não vou evoluir. Todo prejuízo causado ao semelhante provocará desajustes em nosso corpo espiritual, o perispírito, os quais, nessa mesma existência ou existências futuras, se manifestação na forma de males redentores. Nos lembra aqui Kardec o seguinte, que quando a gente... Lei de causa e efeito é inexorável. Ou seja, não tem como eu alterar essa lei. É uma lei divina. Está ligada à lei de liberdade. Se eu tenho a liberdade de escolher, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho também a consequência da minha escolha. O que ele nos lembra aqui é, desde o pensamento até a conjugação de nossa vontade, que se torna ação. Para eu ter ação, eu preciso ter pensamento e vontade. Quando o pensamento se conjuga com a vontade, eu tenho a ação. Sempre que eu tenho pensamentos e, através da vontade, eu faço esses pensamentos se concretizarem, eu estou causando, mesmo no pensamento, eu estou causando um desajuste energético no meu perispírito. Os meus chakras vão estar sofrendo as consequências do meu pensar, do meu agir. Determinadas ações são tão graves que geram uma descompensação energética do perispírito e do espírito. Na verdade, o espírito ele se desajusta e isso repercute para o perispírito, que depois vai repercutir aonde? No corpo físico. Por isso, algumas doenças nessa encarnação e em outras encarnações. E o que nos lembra é que a lei de causa e efeito ela é mais rápida do que se pode imaginar. Quando nos comprazemos com o mal, quando agimos voltados para o mal, nós estamos já desestruturando o nosso espírito e nosso perispírito e, portanto, nosso corpo físico. Esse desajuste ele vai ficar gravado no nosso espírito e no nosso perispírito. Ele vai ficar ali. Como é que esse desajuste vai se manifestar? Ele vai se manifestar em algum momento da nossa jornada reencarnatória como um desajuste orgânico. Não como uma punição, mas por uma necessidade de reajustamento. Vamos de novo voltar ao exemplo do carro. Se o carro está com um problema, por exemplo, na bomba de combustível, em algum momento eu vou ter que trocar essa bomba de combustível. Eu posso até continuar andando. Às vezes a gente vai no mecânico, o mecânico fala, dá para usar aqui mais uns 3 meses.
E aí é a mesma coisa. Deus vai falar assim, ó, dá para continuar usando, dá para continuar funcionando ainda por umas 3 encarnações, mas na quarta a gente vai ter que trocar essa peça. Qual peça? A peça do desajuste que você fez lá em 4 encarnações atrás. Ficou ali o desajuste gravado. Isso pode ser atenuado, a gente acabou de ver. A prática do bem vai fazer com que aqueles erros do passado sejam restaurados. Mas às vezes não. Às vezes não é suficiente para solucionar. E você precisa vir reencarnar. E aí o que vai acontecer? Haverá no planejamento reencarnatório uma manifestação no corpo físico para depurar aquela sujeira que ficou daquele seu erro equivocado de 3, 4 encarnações atrás. É isso então que ele nos lembra aqui. Esse era o conteúdo da nossa aula. Desejo que todos tenham tido bom proveito. Vamos à nossa prece final. Encerrando o nosso estudo, vamos à nossa prece final para que possamos agradecer essa oportunidade que nos foi franqueada. Vamos mais uma vez, aproveitando a sintonia que já foi formada, elevar nosso pensamento e com isso conversar com Jesus assim: Jesus Cristo, Tu estiveste conosco durante esse estudo, iluminando o nosso caminho e nossas consciências. Obrigado por Teu amor permanente e constante derramado sobre nós, e que possamos, auxiliados por esse estudo, iluminados por Ti, sermos Teus trabalhadores. Rogamos ainda que a Tua assistência se faça presente sempre, para que possamos replicar os Teus ensinamentos de modo real, concreto e prático em nossa existência. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estudo e de compartilhamento dos ensinos do Cristo. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Desejo que essa aula tenha sido muito proveitosa e nos encontramos em nossas próximas aulas. Muita paz a todos.